Crente vive de promessa, né? Ou não é? Sim, a Bíblia faz várias promessas para nós. Aliás, existem mais de 2.000 citações na maior de todas as promessas, que é a volta de Jesus. Mas o quanto que isso está presente conosco, o quanto que isso é uma realidade para nós. Então, vamos começar abrindo a Bíblia. O texto de hoje, deste momento, está em Números 23. Pode deixar a tua Bíblia aberta, por favor, aí, que a gente volta rapidinho para lê-la. Números 23, está lá no começo. Antigo Testamento, Pentateuco. Quarto livro, né? Números 23. Quantos aqui já ouviram falar da igreja de Swanquarter? Ou da história da igreja de Swanquarter? Alguém aqui já ouviu falar? Você sabe o que aconteceu com essa igreja? Swanquarter é uma pequena cidade com pouco menos de 350 habitantes, localizada na costa da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E olha só, no final do século XIX, ali havia um grupo de cristãos que não tinha lugar para se reunir. E durante vários anos eles arrecadaram dinheiro para comprar um terreno. E por ser uma cidade pequena, o lugar escolhido foi no centro da comunidade. Era o lugar ideal para construir a sua igreja. Só que esse terreno, esse local, pertencia a um indivíduo chamado Sam Sadler. Porém, ele recusou vender o terreno. Por uma justificativa. Como Sam não tinha religião, nem interesse pelas coisas de Deus, foi duro em sua resposta. E quando foi procurado pelos membros da igreja, ele disse o seguinte para eles: nada feito. Não estou interessado em vender minha propriedade para uma igreja. A questão não era o valor, a questão não era um outro concorrente, um outro comprador, ele simplesmente não queria vender por se tratar de uma igreja que compraria, iria construir uma igreja. Ele falou, sem possibilidade, não tem jeito. E aí o que você faz nessa hora? A oração deles, a economia, tudo parecia ir contra o projeto da igreja. E como eles não conseguiram comprar o terreno, aqueles cristãos construíram sua capela em outra propriedade. No entanto, em 16 de setembro de 1876, na noite em que a nova capela seria dedicada, consagrada a Deus, um furacão passou por Swanquarter, pela cidadezinha. O pequeno edifício da igreja foi abalado por fortes ventos e uma violenta inundação atingiu quase 2 metros. E a força do vento e a correnteza arrancou a capela dos seus pilares. E testemunhas disseram que ela começou a flutuar pela rua principal. Vocês imaginam? Não conseguiram comprar o terreno que eles queriam construir. Agora constroem a igreja em outro lugar e vem um tornado, uma tempestade e tira a igreja de lá. Só que a igreja, a construção, o prédio todo, foi flutuando em direção ao terreno de quem? De Sam. A ventania aumentou ainda mais, até levar para as terras dele, naquele lugar que eles queriam ter construído a igreja. Quem visita hoje Swanquarter pode ver atrás da igreja principal aquela igrejinha que é chamada a igreja que a providência construiu. E sabe por quê? Porque quando ela foi deslocada para as terras de Sam, ele disse: não posso lutar contra o seu Deus, o terreno é de vocês. E aí você vê, aquela construção branca ali, é a igreja da tempestade, do milagre, que foi arrastada pela correnteza até aquele local que está ali hoje. Na frente, você vê
a igreja nova que foi construída, mais moderna. E ali na frente dessa igreja tem uma placa, Igreja Metodista, mas está escrito a Igreja Metodista da Providência. Até hoje é chamada a Igreja Adventista da Providência. E ali tem uma frase, movida pela mão de Deus. Uau! Você acredita nisso? Até que ponto você acredita que Deus é capaz de atuar na tua vida de maneira poderosa? Naquilo que você precisa, naquilo que você necessita. Ou você acha que esse milagre foi uma coincidência? Ah, a tempestade, pastor. Arrastou, a igreja foi muito forte, a correnteza. Será que eu sou capaz de acreditar que durante os próximos dias Deus pode conduzir a minha vida? Quando você olha para o teu futuro, você olha para o teu passado, qual o nível de confiança que você tem em Jesus? Sim, porque é muito mais do que a gente viver uma filosofia religiosa, rituais de crentes, de cristãos de uma igreja. Até que ponto a minha vida está fundamentada nessa crença, nessa fé, nessa confiança? Até que ponto isso faz parte da minha vida? Você tem um nível de confiança em Jesus? Qual o nível? Quando você olha para o passado e analisa a sua história, qual sentimento você nutre a respeito das promessas do Senhor? Você já analisou um pouquinho, por exemplo, no dia de hoje, quando você levantou, em que momento, em que aspectos você viu milagres de Deus ou a manifestação de Deus na tua vida? Às vezes a gente pensa que tem que acontecer grandes coisas, grandes livramentos ou grandes provisões para considerarmos milagre, mas será que é assim mesmo? Será que Deus já não proveu nesse dia milagres na minha vida? Não atuou de maneira poderosa na minha vida? Ao olhar para os próximos dias, como você se coloca diante do caminho que você irá trilhar? Com otimismo ou com medo? Você está condicionando a tua fé, a tua confiança em Deus, o teu otimismo em Deus, em algum milagre, algum pedido, alguma coisa que você quer que Deus faça na tua vida? Você está condicionando a tua confiança em Deus em alguma coisa que você tem esperado de Deus? E quem sabe você pensa assim, somente daí eu vou confiar em Deus. Ou você confia em Deus, independente do que acontecer? No livro Grande Conflito, na página 527, eu li um texto e trouxe aqui para vocês que me impressionou. Todos os que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas, o que acontecerá? Encontrá-los-ão. Você entendeu essa frase? Todo mundo que está querendo encontrar dúvida na palavra de Deus, de alguma maneira vai encontrar. E quem acha que pode encontrar defeitos no cristianismo e dúvidas no cristianismo, vai encontrar. E sabe qual é o problema disso, queridos? Ela continua quando ela diz ali, a incredulidade é fortalecida ao ser incentivada. Se nós olharmos de uma maneira assim muito simples e rápida nas coisas que a gente tem visto no mundo, está piorando ou está melhorando? Sem ser pessimista, mas está piorando. Todas as áreas, moral, social, climática. E o medo tem tomado conta das pessoas. Mas quando nós nos apoiamos na palavra de Deus, nas promessas de Deus, como é que nós nos alimentamos? Como é que a gente vive? Ou a gente tem alimentado a incredulidade? Incentivando a incredulidade? Olhando pontas, ganchinhos que a gente vai pendurando? Será que a ciência concorda com isso? O psiquiatra e famoso autor Augusto Cury, ele diz o seguinte para nós: amar-se
é proteger o que entra e o que permanece dentro de você. É dizer não ao que destrói e sim ao que constrói. E de uma maneira muito comum, isso é natural no ser humano, a negatividade, ela faz parte da nossa vida. Mas o grande problema é quando nós assimilamos essa negatividade e nós alimentamos essa negatividade. E nós olhamos para a palavra de Deus e fazemos um pente fino, fazemos uma varredura e começamos a entender ou avaliar ou a viver de que parece que em nossa vida as coisas não funcionam, não dão certo, não são boas e não dá para crer. Esses pensamentos a gente vai assimilando, a gente não filtra. Então, quando eu me amo, eu protejo o que entra e permanece dentro de mim. Não é assim, simplesmente, tudo que vem na minha mente, do pensamento, eu vou alimentando e vou gerando aquilo, e vou criando aquilo, e vou vivendo aquilo. Eu não posso permitir isso, eu tenho que administrar. Então, quando eu estou administrando pensamentos negativos ou pensamentos ruins, eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo não ao que destrói. Porque se o pensamento é negativo, já está dizendo o termo, não vale a pena eu alimentar. E construindo, dizendo sim àquilo que constrói. Esse é um exercício que eu tenho que fazer. E Cury diz o seguinte: pensamento é como semente. O que você rega e nutre, cresce. O que você ignora, morre. Então, se nós temos esse hábito de desenvolvermos um questionamento do cuidado de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus, se nós começamos a buscar falhas, dúvidas, defeitos na palavra de Deus, na igreja, nas pessoas, no relacionamento religioso, ou mesmo dentro da vida religiosa, nós iremos encontrar coisas. E isso será alimentado e crescerá dentro de nós. Agora, quem é que decide o que cresce e o que morre dentro de mim? Quem é que decide? Os outros ou eu decido? Sou eu que decido. Então é muito importante que eu, nesse momento da semana, eu já tome uma decisão. O que eu vou identificar, o que eu vou avaliar, o que eu vou alimentar, o que eu vou nutrir dentro da minha vida. Então, veja comigo aqui uma base para fundamentar essa decisão. Números, capítulo 23, verso 19. A gente separou esse capítulo, agora vá no verso 19. Só esse verso 19 aqui comigo. Diz assim o texto: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. E continua Moisés: porventura, ele diz aqui, porventura, será... Há uma possibilidade, ele está falando aqui, porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Pensa comigo, por que Deus vai declarar algo se ele não vai cumprir? Por que ele precisa declarar algo se ele não vai cumprir? Ele precisa disso? Deus não deixa de cumprir aquilo que ele promete. E algo que eu tenho que entender e tenho que acreditar que Deus é Deus. E é óbvio que nós vivemos num mundo de promessas quebradas, no casamento, no emprego, na profissão, nos relacionamentos. Mas eu não posso transferir essa situação para Deus como se Deus agisse dessa maneira. Eu tenho que entender algo muito importante. Deus, ele cumprirá suas promessas. Os egípcios não puderam derrotar a verdade de Deus nos dias de Moisés, mesmo sendo a nação mais poderosa. Os babilônios não puderam esmagá-la nos dias de Daniel. Os persas não puderam obscurecê-la nos dias de Esther. Os romanos não puderam destruí-la nos dias de Paulo. E Satanás e todos os anjos das trevas não podem destruí-la hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não temos que buscar explicações na Bíblia para os porquês que Deus não revelou. E quem sabe eu fale nesse momento a alguém que está questionando Deus, uma promessa de Deus, porque não entende os porquês. Por que isso aconteceu comigo? Por que aconteceu com as pessoas que amo? Por que acontece com pessoas que não merecem? Não, eu não tenho que ficar buscando
explicações na palavra de Deus de porquês que Deus não revelou. Temos de aprender a confiar que Deus está no controle. Mesmo que o mal possa se manifestar, mesmo que famílias tenham sido destruídas, mesmo que seres humanos tenham sido cruelmente afetados pelo pecado, Deus está no controle. E a vontade de Deus é que você, ao olhar para a sua palavra, confie nele, acredite nas promessas dele e viva essas promessas de maneira intensa. Não como algo superficial, algo como se fosse um amuleto religioso, mas creia e descanse. Porque só pode descansar quem crê. E só crê quem tem esperança. E só tem esperança em Deus quem descansa nele. Patriarcas e Profetas nos fala algo muito forte a respeito disso. Satanás ataca-nos em nossos pontos fracos. Mas não é o caso de sermos vencidos. Satanás não vai além da proteção de Deus, porque ele tem limite. Deus é Deus, está no controle. Mas ele sabe aonde você é mais fraco. Pode ser o teu orgulho, pode ser tua lascívia, pode ser o teu egoísmo na questão financeira, pode ser a tua incredulidade. Satanás sabe onde você é mais fraco e ele vai atacar ali. E ela diz aqui, por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio, em sua força podemos vencer. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Então, nesse momento, se você é alguém que tem sido tentado ao extremo, está quase a ponto de cair, não desista, fique firme, Deus está com você. Deus está do teu lado, os anjos do Senhor foram mandados para te proteger, mas Deus te dá a liberdade de escolha. Ele não vai forçar você e vai permitir que a escolha seja sua. Fuja de perto da tentação, se for preciso, mas não largue a mão de Deus. E eu quero terminar lembrando a vocês promessas que Deus deixou na sua Bíblia e que Jesus as declarou, mas não foram declaradas ou colocadas na Bíblia por acaso. Elas estão diretamente focadas em necessidades humanas. Primeira delas, você não conseguir acompanhar na sua Bíblia, acompanhe comigo na tela então. Porque o Filho do Homem veio salvar quem? Os santos? Veio salvar os perfeitos? Não, diz a Bíblia. O que estava perdido. Então Jesus já vem buscar você sabendo que a tua condição é terrível. É uma promessa de Deus. Qual a outra promessa de Jesus? Aquele, porém, diz Jesus, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu falo nesse momento a alguém que está sentindo um vazio na sua vida, uma ansiedade, um medo, tudo que faz não preenche, tudo que traz para a sua vida parece que não tem sentido, não tem valor, não tem sabor, não tem alegria, não traz alegria, é um vazio. Jesus disse, eu tenho água para você, mas não é uma água qualquer, é água que provê saciedade plena, eternamente, e você não vai ter mais sede, vai ser uma fonte a jorrar, você vai se encher de esperança, de fortalecimento. Outra promessa de Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, para quê? E eu vos aliviarei. Medo, cansaço, angústia, ansiedade, o lugar é nos braços de Jesus. Promessa de Jesus para você. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O amor de Deus é tão pleno, tão forte, tão poderoso, que nem a morte pode nos separar dele. Amém? Esse é o grande trunfo de Satanás, a morte. Mas Jesus venceu a morte e ressuscitou e venceu o pecado. Se ele venceu o pecado, ele está dando à disposição para a gente hoje a vida eterna.
E nem a morte pode te separar. Não tem nada que pode te separar do amor de Deus. A Bíblia continua, outra promessa. E eis que estou convosco. Quanto tempo? Qual a frequência? Qual o prazo? Olha para isso. Todos os dias até a consumação do século. É Jesus que está falando. Lembra lá de Números? Se Jesus prometeu que Ele vai estar conosco, será que Ele não vai cumprir? Será que eu preciso me sentir sozinho? Será que eu preciso me sentir abandonado? Falo para alguém que está se sentindo assim nesse momento? Até abandonado pela família, pela igreja, pelas pessoas? Eu quero te falar em nome de Jesus. O Salvador está aí do teu lado. Ele te ama. E Ele diz que estará com você sempre. Talvez as lágrimas não deixam você ver, mas Ele está. Olha a outra promessa de Jesus. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, o nome de quem? De Jesus, eu o farei. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Jesus. Por quê? Porque Ele cumpre o que diz. A Bíblia diz, São João 14, verso 18, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vocês mesmos. Não é simplesmente um relacionamento superficial à distância, formal. Não. Se você olhar na Bíblia do começo ao fim, você vai ver sempre Deus presente, sempre Deus presente. Atrás do ser humano quando corre, numa nuvem, numa sarça, através do profeta, através do milagre, ali está a presença de Deus. Por quê? Porque Ele jamais desistiu da gente. Lembram? Eu falei alguns tempos atrás, acho que foi num sábado que eu falei, os 3 medos que uma criança tem. Lembram? Alguns lembram? Medo de cair, medo de barulho, e qual o terceiro medo? Alguém lembra? Medo de ser abandonado. Nós, seres humanos, nascemos com esses 3 medos principais. De todos os medos, os principais são esses. Nós nascemos com esses medos. Não importa a conta bancária dos pais, o endereço dos nossos pais, o hospital que nós nascemos, a gente nasce com esses 3 medos básicos. Medo de cair e medo de barulho a gente supera logo nos primeiros meses e anos de vida. Mas medo de ser abandonado, nós carregamos a vida toda. Por isso que nós temos atitudes, alguns têm atitudes mais, às vezes, rudes, mais violentas quando sentem que são abandonados, traídos. Outros se recolhem, mas todos nós temos medo de sermos abandonados. Por isso que Jesus disse, não deixarei vocês órfãos, nesse mundo contaminado pelo pecado que eu não planejei. Eu voltarei para vós outros. E então, Ele termina o seu discurso ali e fala, aquele porém que perseverar até o fim, será salvo. É a promessa. Mas perseverar em quê? Em confiar em Jesus. Em depender de Jesus. Que Ele cumpre a promessa. Queridos, nós nesse momento precisamos avaliar no que temos crido. Aonde está a nossa esperança? E se temos vivido essa promessa de maneira verdadeira e prática na vida? Medo da morte, medo de estar sozinho, abandonado, vazio, sede, busca de algo para preencher esse vazio. Neste momento Deus tem uma promessa para você. Qual delas aí? Mas Ele deixou essas promessas, Jesus deixou, porque cada uma dessas necessidades, elas podem ser atendidas pelo poder de Deus. Amém? E eu quero ler o último texto, a última promessa dessa noite. Está no penúltimo verso da Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, verso 20. Jesus foi quem disse isso. Porque o Apocalipse é o testemunho de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo. E ele diz, terminando, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, João diz, quem é que dá testemunho dessas coisas? Jesus. E ele diz, certamente venho sem demora. E a gente diz o quê? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. João termina.
Você acredita nisso? Nessa promessa? A nossa igreja tem esse nome, Adventista, porque acredita nessa promessa. É por isso que nós pregamos, é por isso que existe esse prédio, é por isso que existem nossas instituições educacionais, de publicação, de alimentação, hospitais. Porque nós acreditamos que Jesus vem sem demora. E Ele, por mais que pareça para você que está demorando, não vai demorar. Ele está chegando. Mas até lá, Ele preparou uma promessa para você, neste momento, para fortalecer você, para resgatar você, para levantar você. Qual promessa? Você acredita? Leve com você essa força e cuide dos pensamentos que você tem trazido para a sua vida. São pensamentos de paz ou de desespero? Jesus quer te dar aquilo que é melhor para você. Não é coisa ruim, não. E a promessa está aí. O que você vai fazer com ela? Que Deus te abençoe. E eu quero convidar você a cantar. Não combinei isso, mas o Não Desistir pode ser o 464, que é o hino, não sei se alguém percebeu, mas é o meu hino preferido. Né, Dani? Desculpe não avisar vocês, mas a gente improvisa e faz ao vivo, porque essa equipe aqui é profissional. Pode ser, Rose? 464 é conhecido. Vamos ficar em pé, igreja? Você que está em casa, canta com a gente. Essa esperança da maior promessa da volta de Jesus, da certeza que Jesus não nos deixou órfãos e muito menos nos abandonou. Ele está chegando para nos dar a verdadeira vida. Dias abrem-se em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus sim está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Oremos. Obrigado, Pai, por tantas promessas personalizadas, singulares, para mim e para cada um que está ouvindo neste momento a Tua voz. Perdoa-nos, Pai, as vezes que temos alimentado, que temos nutrido ideias, pensamentos que não são os melhores, que até deturpam o Teu plano, o Teu amor por nós. Livra-nos disso, Senhor, e nos ajuda a nutrir aquilo que é bom, a governarmos aquilo que entra em nossa mente,
que nos faça bem e expulsarmos pelo teu poder, aniquilarmos pelo teu poder aquilo que não nos faz bem. Nos dá a tua paz, o teu abraço e a certeza de que a tua promessa será cumprida da volta de Jesus. E as tuas promessas até lá podem ser reais e verdadeiras em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.